Olá, gente! Muito bom estar de volta ao nosso preparatório para o TEOC 2023. Nós vamos, então, começar essa semana com novidade. Ao final dela, nós vamos ter o nosso primeiro simulado da Casa da Onco, em que vamos reunir nesse simulado questões dos 8 temas que nós já revisamos até aqui. Vai servir para que a gente veja, nesses 2 meses, com 8 semanas, quais são os temas que a gente precisa revisar de novo, quais são aqueles que a gente já está seguro para seguir, então, para o nosso segundo bloco aí de discussões das questões do TEOC 2023. E vamos então começar? Essa semana nós vamos falar dos tumores de cabeça e pescoço. Eu vou começar mostrando uma questão que caiu em 2019. Vejam só, essa questão ela afirma que a quimiorradiação concomitante ela é uma modalidade de tratamento frequentemente empregada no tratamento de carcinoma de células escamosas primário da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe ou laringe, localmente avançado, seja no cenário adjuvante à cirurgia ou mesmo como tratamento exclusivo. Em relação a esse tratamento multimodal, assinale a alternativa correta. Vocês vão observar aqui que os itens A, C e E precisava saber sobre a meta-análise MACHNC, tá? E que os itens B e D eram diferentes. Então, antes de ler sobre essa meta-análise, vamos analisar os itens B e C. No item B, ele afirma que a toxicidade de quimiorradioterapia concomitante, ela não é, de modo geral, superior àquela da radioterapia isolada em termos de disfagia, dermatite, leucopenia e mucosite. A gente já então elimina esse item, porque a gente sabe sim que a quimiorradioterapia concomitante ela é mais tóxica do que a radioterapia isolada, afinal a gente está falando de um tratamento combinado. O item D, ele afirma que, como não está relacionado ao aparecimento de mucosite, o 5-fluoracil é o agente mais frequentemente empregado na quimiorradiação concomitante. Esse item também está falso, né? A gente sabe que o fluoracil, ele é uma das quimioterapias que causam mucosite e que ele não é frequentemente empregado na quimiorradiação justamente pela toxicidade. A gente utiliza a cisplatina. Os itens A, então, C e E vão falar sobre a meta-análise. Ele afirma que a meta-análise, ela mostra que a quimiorradiação concomitante oferece um ganho absoluto de sobrevida global de 6,5% a 8% em 5 anos, em comparação à radioterapia isolada. O item C, ele mostra que a meta-análise mostra que há diferença de sobrevida global quando se compara quimiorradiação concomitante e radioterapia isolada. O item E mostra que a quimioterapia de indução oferece um ganho absoluto de sobrevida global de 6,5% a 8% em 5 anos, em comparação à radioterapia isolada. Veja, então, que ele vai falar sobre benefício de ganho de sobrevida global da meta-análise. E que meta-análise é essa que ele está se referindo? A meta-análise super famosa de câncer de cabeça e pescoço, que é a meta-análise do Pignon, que teve sua primeira publicação nos anos 2000. Foi a meta-análise, então, que avaliou a adição de quimioterapia ao tratamento convencional de radioterapia em vários cenários. No cenário de indução, ou seja, antes da rádio, a quimioterapia concomitante à rádio e a quimioterapia adjuvante, ou seja, após a radioterapia, tá? E a gente vai observar que eram estudos, de 1965 a 1993, nessa primeira publicação, e que o início do uso de cisplatina foi na década de 80, ou seja, a gente teve nessa meta-análise muitos estudos incluídos em que não utilizaram ali a cisplatina como quimioterapia, seja na indução, na adjuvância ou na concomitância à radioterapia. E o que esse estudo mostrou é que houve um ganho de sobrevida quando essa quimioterapia era adicionada concomitante à radioterapia no tratamento dos tumores localmente avançados de câncer de cabeça e pescoço. E a gente observa que não houve ganho, não houve benefício na indução ou na adjuvância. A gente observa que esses gráficos aqui que eu apresento para vocês, eles são da atualização dessa meta-análise em 2009. Essa questão ela foi de 2019, mas em 2021 a gente teve uma outra atualização que confirma que o benefício da adição da quimioterapia é concomitante à radioterapia, e por essa meta-análise e por outros estudos, a gente sabe que o tratamento padrão dos tumores localmente avançados e ressecáveis de câncer de cabeça e de pescoço são quimioterapia concomitante à radioterapia, sendo a quimioterapia a cisplatina. Então, a gente vê aqui que o item verdadeiro era o item A,
que afirmava que a quimiorradioterapia concomitante oferecia um ganho absoluto de sobrevida global de 6,5% a 8% em 5 anos em comparação à radioterapia isolada. E eu mostro aqui para vocês que realmente esse benefício era dessa ordem de 6,5%, né, a 8%, e na verdade não precisava saber exatamente a porcentagem, né? A gente sabia que o benefício foi em associação de quimiorradiação. Então, o item E estava incorreto, porque ele afirmava que o benefício foi com a quimioterapia de indução e não foi. E o item C também estava incorreto, porque ele afirmava que não houve diferença em sobrevida global da quimiorradiação concomitante à radioterapia isolada, tá? Então, essa era a resposta. A gente vai, então, para uma questão do TEOC de 2020, que afirmava que um paciente masculino de 46 anos procurou um atendimento pelo surgimento de uma nodulação cervical esquerda. Esse paciente ele realizou, então, uma tomografia de pescoço para ver essa nodulação, que mostrava, então, uma lesão nodular hipotenuante posterior à glândula submandibular esquerda de 2,8 centímetros na maior dimensão, com diferencial entre linfonodomegalia cística ou cisto de fenda branquial infectado. Foi solicitada uma punção com achado inconclusivo, com pesquisa de P16 e hibridização para HPV negativos. Ao PET, havia uma captação de 10,5 nesse linfonodo, além de uma captação em pilares amidalianos bilaterais, maior à esquerda, com SUV de 12. O paciente, então, ele foi submetido a uma tonsilectomia e esvaziamento cervical com achado de carcinoma epidermoide de 1,2 centímetros, sendo 3 de 33 linfonodos acometidos, sendo um com 2,5 centímetros e extravasamento extracapsular presente. A imunistoquímica para P16 no tecido foi positiva. Ele pede, então, a alternativa que é mais adequada. Na letra A, afirma que trata-se de um SEC de orofaringe P16 positivo, PT1-PN1 e estadiamento clínico 1. Por ser uma doença de baixo risco, a observação é uma opção aceitável. Então, a gente sabe, sim, pela imunistoquímica P16 positiva, que é um SEC de orofaringe, né? É muito comum a gente observar que os tumores de orofaringe, eles podem iniciar, sim, com uma nodulação cervical, um linfonodo megalia, tá? E que o PET, nesse caso, né, mostrou ali uma captação nos pilares amidalianos, mas pode acontecer da gente ter um primário oculto, né? No caso dos tumores HPV positivos, né? E que geralmente são de orofaringe. Na letra B, então, a gente tinha que na A saber se era, então, o paciente operou, era um SEC de orofaringe, se esse estadiamento estava correto, se era realmente um PT1-N1 e se, depois da cirurgia para esse tumor, a observação era a melhor opção aceitável. Na letra B, ele afirmava, pelo estadiamento patológico e pela presença de extravasamento extracapsular, radioterapia isolada com 50 grays é o tratamento mais adequado. Na letra C, ele afirma, a presença de extravasamento extracapsular é considerada um fator de alto risco para recidiva e quimioterapia baseada em cisplatina concomitante à radioterapia adjuvante deve ser indicada neste cenário. Na letra D, afirma que a confirmação da presença da HPV de alto risco através da hibridização in situ é mandatória nesse cenário. Por ser um paciente jovem com alta curabilidade, deve-se minimizar os riscos de sequelas. Sendo assim, a desintensificação do tratamento com biorradioterapia adjuvante baseada em cetuximab é uma opção. Então, a questão está abordando um SEC de orofaringe HPV positivo e que foi operado. Tem indicação de adjuvância? Quais são os critérios que eu tenho que procurar na peça para discutir se esse paciente tem ou não indicação de adjuvância? E se tem indicação, com o quê? Apenas radioterapia? Radioterapia com quimioterapia? Ou radioterapia com cetuximab? Então, vamos ver, então, o primeiro tópico que eu trago para a gente revisar é uma foto aqui da diretriz do ano passado de câncer de cabeça e pescoço da SBOC, em que ele mostra as modificações que aconteceram no TNM na 8ª edição. E olha só o que está escrito aqui no primeiro item. O novo capítulo de câncer de orofaringe, com nova classificação prognóstica, levando em conta o status de HPV. Para tal avaliação, a imunistoquímica para P16 deve ser solicitada. Então, toda vez que a gente estiver diante de um câncer de orofaringe, eu tenho que ter a imunistoquímica para pesquisa de P16 para dizer, então, se esse paciente é HPV positivo ou não. Porque se esse paciente ele for HPV positivo, o estadiamento ele é diferente, tá? Então, o estadiamento é diferente dos tumores de orofaringe HPV positivos e negativos. Então, nessa questão, ele afirmava que o tumor era um T1-N1.
é um tumor, então vamos ver se estava certo. O tumor era de menos de 2 centímetros, isso estava correto, né? Ele tinha 1 centímetro e pouco, e foram 3 linfonodos positivos, os 33 ressecados. Vejam que o N, ele muda também. A gente tem o N clínico e o patológico. E o N patológico, com até 4 linfonodos regionais positivos, é um N1 ainda. E o T1N1 é sim um estadiamento clínico 1. Então, essa primeira parte do item A estava correto, né, em que ele afirmava aqui, né, na questão, que era um estadiamento clínico 1, PT1N1, porém, ele afirma que, por ser uma doença de baixo risco, a observação é uma opção aceitável. E aqui eu trago para vocês, então, uns conceitos básicos em câncer de cabeça e pescoço. Esse slide aqui vai ajudar a gente a fazer a maioria das questões e vai ser um norte, então, para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral. Vejam só, toda vez que eu tiver um tumor bem localizado, ou seja, um T1, T2, N0, e é um tumor inicial, geralmente esse câncer vai ser tratado só com uma modalidade, ou seja, vai só fazer radioterapia ou só vai fazer cirurgia na maioria dos casos, tá? Já aqueles tumores mais avançados, né, ou seja, tumores T3, T4, N positivos, os tumores mais localmente avançados, são tumores que geralmente vão ser tratados com tratamentos multimodais, né, ou seja, quimioterapia com radioterapia. Já os tumores metastáticos, né, os tumores de estadiamento clínico 4, são aqueles que vão para um tratamento sistêmico isolado. Outro conceito que é importante a gente ter em mente dos tumores de cabeça e pescoço é: quando eu estou diante de um tumor localmente avançado, a primeira pergunta é cirúrgico ou não? Né? Então, eu vou operar ou não esse paciente? E eu tenho que lembrar de 2 situações que, mesmo para tumores mais localmente avançados, a cirurgia vai ser uma modalidade de tratamento de escolha, que é o caso dos tumores de cavidade oral, tá? Porque são tumores geralmente mais quimio e radioresistentes, pela possibilidade de reconstrução e também pela toxicidade local de tratamentos não cirúrgicos. Então, quando eu estou falando de cavidade oral, ou seja, um tumor, por exemplo, de lábio, então é preferencialmente que esses tumores sejam, então, operados, tá? Nesse caso da questão, era o de orofaringe, não é o caso. Outra situação em que os pacientes eles vão para a cirurgia são tumores que são muito avançados ali na laringe e na hipofaringe, que já cometeram então as pregas vocais e que eu não vou conseguir preservar órgãos. Então, se eu não vou conseguir preservar o órgão, se ele é um T4, um tumor muito avançado, esse paciente ele vai logo então para a cirurgia. Já aqueles tumores que são candidatos à preservação de órgãos, né, que é, por exemplo, um tumor de laringe, de hipofaringe, mas que não tem um alto volume, eles vão para quimioterapia concomitante à radioterapia. Então, tanto aqueles tumores candidatos à preservação de órgãos, ou também aqueles que se recusam a uma cirurgia. Então, de modo geral, é dessa forma que é feito o tratamento. Mas vamos dizer, então, que esse paciente ele foi para uma cirurgia upfront, que foi o que aconteceu com o nosso paciente, que é, sim, o estadiamento clínico 1. Eu quero, então, saber se esse paciente tem ou não indicação de adjuvância. A indicação de adjuvância, ela vai ser de acordo com critérios que vão ser encontrados na peça cirúrgica, tá? E 2 estudos que avaliaram, então, o tratamento adjuvante após a cirurgia foram os estudos RTOG 9501 e o estudo do YORTC. Esses 2 estudos, eles mostraram, né, ambos os estudos publicados no New England, né, em 2004, eles mostraram que há um benefício de sobrevida, tá, um ganho em sobrevida global com a combinação de quimioterapia mais radioterapia na adjuvância. Porém, a gente precisa saber quem são esses pacientes que se beneficiam com o tratamento combinado de quimioterapia e radioterapia, sendo a quimioterapia a base de platina, então cisplatina concomitante à rádio, após a cirurgia. O que a gente observa desses 2 estudos, né, tanto do YORTC quanto do RTOG, é que eles são diferentes nos critérios de elegibilidade. A gente observa que o YORTC, aqui vocês vão ver, ele tinha muito mais critérios de inclusão, como, por exemplo, embolização vascular, invasão perineural. Já o RTOG, ele tinha apenas 3 critérios. Mas os únicos critérios que são concordantes entre os 2 estudos foram margens positivas e extravasamento extracapsular. É por isso que a diretriz da SBOC e várias outras diretrizes e sociedades indicam o tratamento adjuvante após cirurgia, seja tumor de
cavidade oral, orofaringe, laringe, hipofaringe, aqueles tumores que têm margens positivas e extravasamento extracapsular são candidatos à adjuvância com radioterapia concomitante à cisplatina. E quando a gente vai observar os itens da questão, então o item certo era o item C, que falava que a presença de extravasamento extracapsular é considerado um fator de alto risco para recidiva. E é verdade, ele falava aqui que teve um extravasamento extracapsular na peça. E a quimioterapia baseada em cisplatina concomitante à radioterapia adjuvante deveria ser indicada nesse cenário. Tá? Então, a letra A estava incorreta, não é uma doença de baixo risco, ele tinha extravasamento extracapsular. A letra B falava que, pelo estadiamento patológico e pela presença de extravasamento, radioterapia isolada é o tratamento mais adequado. A gente sabe que não. Margens positivas e extravasamento extracapsular são os critérios que vão indicar para a gente que esse paciente deve ser submetido à adjuvância com rádio e quimioterapia, não apenas radioterapia isolada, pois há um ganho de sobrevida global com a adição da quimioterapia. A confirmação da pesquisa, da presença de HPV de alto risco através da hibridização in situ é mandatória. E não, tá lá no tópico da diretriz da SBOC, eu vou até voltar aqui para vocês verem. A gente precisa, na verdade, que para tal avaliação, a imunistoquímica para P16, ela deve ser solicitada. A gente não precisa, tá, da hibridização in situ para confirmar. Por ser um paciente jovem com alta curabilidade, deve-se minimizar o risco de sequelas. Sendo assim, a desintensificação do tratamento com biorradioterapia adjuvante baseada em cetuximab é uma opção. Então, eu vou trazer agora para a revisão esse tópico, porque pode cair de novo. Vejam só. A gente tem esse estudo que foi publicado no Lancet em 2010, que foi um estudo prospectivo, randomizado, de fase 3. Esse estudo, ele avaliou 424 pacientes com câncer de cabeça e pescoço, estadiamento 3 e 4, que eram irressecáveis ou candidatos à estratégia preservadora de órgãos, e esses pacientes eles iam ou para rádio isolada ou para cetuximab associado à radioterapia, tá? E o que a gente observa é que há um benefício em sobrevida global com a adição de radioterapia mais cetuximab. Então, vejam o que é que esse estudo, publicado no Lancet em 2010, está me concluindo. Que a adição de radioterapia mais cetuximab há um benefício em ganho de sobrevida global quando comparado à radioterapia isolada. Então, eu posso dizer que para aqueles pacientes que são inelegíveis à cisplatina, é melhor fazer cetuximab do que radioterapia isolada, tá? Porém, quando eu vejo esses dois estudos, que foram estudos que compararam a estratégia de desescalonar o tratamento, ou seja, o uso do cetuximab no lugar da cisplatina, o que eu observo, né, e vocês vão ver ali a cisplatina nos gráficos em azul aqui na direita do RTOG e no Descalate, né, o que a gente observa é que há um benefício do uso da cisplatina e não há, a gente vê no RTOG, não houve benefício em não inferioridade no uso do cetuximab. Então, o que eu posso concluir de cetuximab? Eu tenho um benefício do cetuximab associado à rádio quando comparado à rádio isolada, mas eu não tenho benefício de cetuximab. O cetuximab, ele é inferior quando comparado à cisplatina. Então, para aquele paciente que eu vou oferecer apenas radioterapia isolada, sim, cetuximab é uma opção associada à radioterapia. Mas para o meu paciente que é candidato à cisplatina, não é uma opção desescalonar o tratamento e, por isso, o item estava incorreto. Tá? A gente vem aqui para uma questão que foi do ano passado, de 2022, que ele afirma que um paciente de 40 anos notou um caroço endurecido e fixo na região cervical esquerda há 2 meses. Investigação, ela mostrou uma lesão suspeita na amígdala, medindo 1,8 e um linfonodo cervical à esquerda de 4,5 centímetros, com sinais radiológicos suspeitos de extravasamento extracapsular. A biópsia confirmou que era um SEC, pouco diferenciado, P16 positivo e estadiamento clínico 1. Olha só, gente, caiu de novo, estadiamento clínico 1, P16 positivo, era um SEC. Veja como as questões se repetem. E ele queria saber qual era a alternativa correta. Eu já vou destacar para vocês aqui e a gente vai lembrar quais são os 2 detalhes que eu tenho que estar prestando atenção na patologia para ver se esse paciente vai ser candidato à quimio-radioterapia adjuvante. Margens positivas e extravasamento extracapsular. Veja o que ele fala. Sinais radiológicos suspeitos de extravasamento extracapsular.
A biópsia confirmou que era um paciente com estadiamento clínico 1, T1N1. Assinale a alternativa correta. O paciente tem excelente prognóstico independente da carga tabágica. O tratamento com cirurgia isolada é a melhor conduta. Com base no conhecimento atual, quimiorradioterapia é um tratamento excessivo para esse cliente e para esse cenário clínico. No estadiamento clínico 1, pela 8ª edição, confere o melhor prognóstico, mas não determina a desintensificação do tratamento. E aqui, então, a gente vai parar para revisar alguns conceitos. Vamos lá, item por item. O paciente tem excelente prognóstico independente da carga tabágica. Sim, porque a gente sabe que os tumores HPV positivos têm melhor prognóstico. O tratamento com cirurgia isolada é a melhor conduta. Não, a gente já sabe aqui que esse tumor ele já tem uma suspeita de extravasamento extracapsular. Então, se esse paciente ele for para a cirurgia, provavelmente ele vai ser candidato à quimiorradioterapia, porque a gente já está vendo aqui na imagem que tem extravasamento, quanto mais na patologia. Com base no conhecimento atual, quimiorradioterapia é um tratamento excessivo para esse cenário clínico. Não é. Ele está querendo induzir a gente sobre desescalonamento de tratamento em tumores HPV positivos, né? Que é um tópico muito quente hoje, que se discute bastante, mas que ainda não está incorporado à prática clínica. Então, a gente sabe que os tumores HPV positivos têm melhor prognóstico, porém, não temos nenhuma evidência para desintensificar o tratamento para esses tumores ainda. O estadiamento clínico 1, pela 8ª edição, confere melhor prognóstico, mas não determina a desintensificação do tratamento, e esse é o item correto, tá? Não temos nenhuma evidência para desintensificar o tratamento para esse paciente. A última questão que vamos discutir hoje é uma questão de 2020, e que ele fala de um paciente de 49 anos que tinha uma lesão ulcerada na topografia da amígdala palatina direita, medindo 5 centímetros de extensão, associada a linfonodos cervicais bilaterais. Sua carga tabágica era de menos de 10 anos máximo e ele está abstinente há 15 anos. Estadiamento sistêmico por PET-CT solicitado pela condição de N2 clínico. Não revelou achados suspeitos para metástase à distância. Já há a comprovação histológica de que se trata de um SEC moderadamente diferenciado com imunistoquímica, revelando 80% das células tumorais positivas para P16. Assinale a alternativa mais apropriada com relação a este cenário. Trata-se de um SEC de orofaringe provavelmente relacionado a HPV, devendo ser estadiado pela AJCC e tratado como qualquer outro SEC da região da orofaringe. Trata-se de um SEC de orofaringe provavelmente relacionado ao HPV, devendo ser estadiado pela JCC diferentemente de outros tumores de orofaringe, mas tratado como qualquer outro SEC de orofaringe. E assim, ele vai falando vai mudando o item, né? Se está relacionado ao HPV ou não. E o que eu quero chamar a atenção nessa questão, a gente vai aproveitar ela para saber um conceito. O que é uma imunistoquímica positiva para P16? É quando eu tenho revelando mais de 70% das células. Isso está na diretriz da SBOC, inclusive. E aqui ele fala que é 80%, então é positivo. Realmente é um SEC HPV positivo, porque eu tenho mais de 80% das células positivas para P16. Ok, esse conceito está firmado. E o que a gente sabe? Que o estadiamento ele muda se o paciente é HPV positivo e que o tratamento é igual. Nós não vamos ter ainda a recomendação de desescalonar tratamento para os HPV positivos, tá? E esse era o item correto da questão. E aqui a gente acaba, então, a nossa revisão de hoje. A gente se vê amanhã e eu espero que vocês estejam aproveitando o nosso preparatório.